Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos este tempo de isolamento social e somos todos convidados a abrir em nossas vidas, especialmente no seio de nossas famílias, um espaço para a oração, para o encontro com Deus. Vejam que esse texto do profeta Jeremias é um convite à conversão, a se voltar a Deus. Convertei-vos, filhos, que vos tendes afastado de mim, diz o Senhor, eu sou o vosso Senhor. E aqui Jeremias fala de algo que é muito caro ao povo de Israel. Eles tinham a Arca da Aliança como um sinal religioso mais forte. Na Arca da Aliança, dentro dela, tinham símbolos justamente da libertação, da escravidão, da opressão no Egito, e os símbolos da aliança de Deus com o povo. E alguns pensavam mesmo na Arca da Aliança como se fosse assim algo mágico, uma espécie de amuleto. E quando eles iam para a batalha, para a guerra, se tinham a Arca da Aliança, acreditavam que venceriam, até que depois eles vão ter a experiência amarga de serem derrotados porque eram infiéis ao Senhor e a Arca da Aliança cai nas mãos dos inimigos. Mas aqui o profeta fala de um tempo em que eles nem mais vão se preocupar com a Arca da Aliança, porque Deus vai fazer algo que é muito maior do que uma Arca da Aliança. Toda a cidade de Jerusalém será o trono de Deus, quer dizer, então muito mais do que a arca que ficava no templo. Nós podemos pensar e aplicar um pouco para a nossa realidade aqui. Muitos estão, a grande maioria, privados, evidentemente, de participar das celebrações aqui fisicamente, no templo, na igreja, nas igrejas, Mas agora é a grande oportunidade de fazer o trono de Deus em cada casa, em cada família. É o que nós estamos falando da igreja nas casas. E cada um pode se perguntar, realmente, nessas circunstâncias difíceis, a última missa que nós celebramos aqui na nossa igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, com a presença do povo, foi um domingo, 15 de março, Depois, então, foram essas missas que são transmitidas com a presença mais reduzida daqueles mais aqui ligados à celebração. Mas, em cada casa, deve haver esse espaço, não só nesse momento em que estamos transmitindo a celebração, mas também a família deve encontrar, como exortou o nosso arcebispo desde o início da pandemia, espaço para a leitura orante da palavra de Deus expressa nas Sagradas Escrituras, espaço para rezar o terço em família. Todos podem fazer isso. O pai e a mãe de família que casaram, que receberam o sacramento aqui do matrimônio, que foram batizados, têm uma missão de ser missionários na sua família. Os filhos, os outros membros da família, todos os batizados, têm uma missão de serem evangelizadores. Então ninguém pode dar uma desculpa porque não está podendo ir fisicamente à igreja, de não cultivar o seu relacionamento com Deus. É uma oportunidade de, na sua casa, ser o trono de Deus, assim como ele prometeu através de Jeremias, que toda a cidade de Jerusalém seria o seu trono. No evangelho de hoje, nós vemos uma espécie assim de homilia feita pelo próprio Jesus, a explicação que ele dá à parábola da semente do semeador. É a segunda parte. Os discípulos perguntaram sobre essa parábola e Jesus então explica essa parábola. Hoje o acento não é sobre o semeador, mas é sobre o terreno que recebe a semente. Então nós podemos nos perguntar como nós temos vivido esse tempo na acolhida da palavra de Deus. Aqui nós vemos 4 tipos de terreno e cada um de nós deve se examinar. Olha que a parábola não fala de quem não ouve a palavra, só falou de quem ouviu, de quem escutou. Mas tem maneiras diferentes de escutar. Então ela está falando exatamente para nós, Depois a gente pode até se perguntar sobre aqueles que não ouviram e que não escutaram, e a nossa responsabilidade em relação a eles. Mas primeiro vamos ficar aqui naquilo que o texto diz, sobre a compreensão. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, é o primeiro terreno aqui, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. São as pessoas que ouvem a palavra de forma
negligente, que não estão muito preocupadas com essa palavra, que têm seus próprios planos, seus próprios projetos. Quem sabe vem à igreja, ou mesmo ouve uma missa transmitida, ou mesmo ouve um momento de celebração ou de oração comum, ouve, mas aquilo entra no ouvido e sai no outro, como diz o povo, né? Porque tem seus próprios projetos, seus próprios planos. Não é contra a palavra, nem se recusa a ouvir, a escutar, mas a palavra não entra. Vem o maligno e rouba, porque a pessoa tem seus planos, não ouviu com o coração aberto. Há um outro grupo, e todos nós podemos ter os 4 momentos, hein? Que às vezes nós nos comportamos, não pensem vocês, que a gente pode pensar assim, bom, esse não sou eu, né? Eu estou no outro caso, né? Esse é fulano, esse é Beltrano. Isso é uma maneira errada de entender a palavra. Aliás, é uma grande tentação, quando a gente conhece muito um texto do Evangelho, a gente ouve, a gente não prestar atenção, a gente entra já naquela espécie assim de automatismo, né? Começou aquela leitura do Evangelho, você já conhece, então você já desliga, né? Porque você já conhece o texto e perde a oportunidade de ouvir a palavra. A Bíblia não é um livro de história que a gente lê e assim vai repetindo a história, compreendendo e só exame. Não, são palavras de vida, são palavras de salvação. Então é a palavra que tem que ser lida num contexto de oração, meditada, num contexto também de contemplação, de resposta orante a essa palavra, de tomada de decisões, de atitudes a partir da interpelação desta palavra. Então a primeira maneira de ouvir é uma maneira displicente e que às vezes todos nós podemos ter, né? Ouviu a palavra, mas ela não penetra, vem o maligno e arranca, simbolizado por aqueles pássaros que comem a semente que foi semeada à beira do caminho. Um outro grupo é o grupo que ouve a palavra e cheio de alegria acolhe a palavra, né? É a turma que talvez esteja mais assim afeiçoada à alegria do que propriamente ao compromisso com a palavra, né? Nós falamos em fogo de palha, né? Fogo de palha, aquele fogo que logo acende, mas logo apaga também, não tem profundidade, como Jesus disse aqui, né? Vêm as dificuldades, as perseguições, não tem raiz, é no meio das pedras, o sol vem, castiga e aquela palavra não produz fruto, é só um momento de entusiasmo. Nós podemos ouvir a palavra de Deus assim também, de uma maneira superficial, nos alegramos com a palavra, mas a gente vai continuando a vida, né? E a gente não está pronto para levar muito a sério essa palavra. E quando vem as dificuldades, então sucumbimos. Há um outro grupo que ouve a palavra, que acolhe a palavra, mas se deixa levar por outros senhores, né? A semente que caiu no meio dos espinhos, ela brotou, né? Mas tem os espinhos, as ocupações. A pessoa está ouvindo a palavra, mas ela tem tanta coisa para fazer que fica para depois. Eu estou com pressa. Quantos de nós vivemos às vezes com pressa? Pensem até fora desse tempo de pandemia. Quantas vezes você ouviu a palavra apressadamente? Você tinha outras coisas. Uma palavra importante, coisa bonita, aquela, mas eu tenho muita coisa para fazer, né? Então vem os espinhos que vão sufocando. É a nossa vida, quem nós estamos realmente servindo. Podemos pensar nos vícios também. Tem gente que quer servir a 2 senhores. Quer servir a Deus, mas quer servir também ao seu vício, né? Ou, como alguns dizem, seu pecado de estimação, sua afeição desordenada, né? Então esse espinho acaba sufocando aquela palavra e ela não produz os frutos que deveria produzir. E por fim, esse terreno que acolhe a palavra, que ouve a palavra com atenção, e a palavra produz fruto, 30, 60 e 100. É uma produção excelente. Toda a expressão de Jesus aqui é exagerada. 30 por 1 é muito. 60, mais ainda. 100, mais ainda. Mas esses números assim, exagerados, hiperbólicos, que Jesus coloca, eles mostram como a palavra tem força, tem fecundidade se ela for acolhida. Nós podemos pensar nos grandes santos que produziram 30, 60, 100 por 1.
Nós podemos pensar nos mártires, tantas pessoas que realmente sempre vão meditando sobre a palavra. É porque a palavra se torna sempre nova. O escriba, diz Jesus numa outra passagem, instruído no reino dos céus, é semelhante ao pai de família que tira coisas novas e velhas daquele baú, né? Então, a palavra para nós tem que sempre ter novidade. Ela é antiga, é conhecida, né? Mas ela sempre nos interpela num contexto diferente. Então é preciso que cada família, cada um de nós, crie esse hábito da leitura orante da palavra de Deus. A igreja ensina isso há muito tempo. Tem vários métodos, né? Mas a leitura orante da Bíblia é um ensinamento clássico da igreja. No pontificado do Papa Bento XVI, houve inclusive um sínodo sobre a palavra e uma exortação apostólica muito bonita, Verbum Domini, né? Que ecoava justamente a constituição dogmática do Concílio Vaticano II, Dei Verbum, e também todo esse trabalho de valorização da palavra de Deus na nossa vida. Vejam bem, até plasticamente, a gente olhando aqui para a nossa igreja, nós temos duas mesas, a mesa do altar da Eucaristia e essa mesa aqui da palavra, né? Nos é servida a palavra. A gente vai para outra mesa depois de ser servido nessa mesa. Não existe um sacramento sem a proclamação da palavra. O sacramento é justamente a palavra já transformada, encarnada naquele sinal sacramental que vai alimentar a nossa vivência cristã na caridade, alimentados pela palavra. Então vamos fazer esse propósito de cultivar esse hábito bonito da leitura orante da Sagrada Escritura. Todo mundo pode fazer isso. Não precisa ter curso de Bíblia para isso, né? É claro que a leitura da Sagrada Escritura se dá no contexto de uma comunidade de fé, que celebra a sua fé. Não sou só eu sozinho no meu exame assim da palavra, eu vou tirar conclusões simplesmente distoantes daquilo que é o ensinamento da igreja, da vivência, da comunidade de fé, de esperança e de caridade, que é a comunidade dos discípulos. A Escritura, já dizia Santo Agostinho, um texto explica o outro texto. É no seu conjunto nós podemos aprender. Por exemplo, uma pessoa pode pegar um evangelho. Esse ano a liturgia privilegia o evangelho de Mateus. E pode começar a leitura do princípio até o fim desse evangelho. São 28 capítulos, cada dia lê um trechinho, né? Se a pessoa tem um pouco mais de tempo, ela demora um pouco mais de tempo. Se ela tem menos tempo, isso mesmo sem pandemia é possível fazer, né? Nós vamos ver quando a gente cria esse hábito, como a nossa vida muda. A gente passa a olhar para nós mesmos, para os outros, para os acontecimentos, com o olhar da palavra de Deus. Quem tem familiaridade com a palavra de Deus não tem medo de nada. Outro dia uma pessoa me falava de tantas coisas, previsões. Está chegando o fim do mundo, olha isso que está acontecendo. É pandemia, é gafanhoto, é ventania, é furacão, são sinais, não sei o quê. A pessoa levantou, Nossa Senhora falou isso, Nossa Senhora falou aquilo, é o fim do mundo. Apavorada a pessoa. Eu só respondi com um versículo da Sagrada Escritura. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o baluarte da minha vida, perante quem tremerei? É o Salmo 27 ou 26, né? Depende da numeração da Bíblia, né? Então, é só nós estarmos ancorados na palavra, nós não teremos medo de nada. É como Jesus diz, coragem, eu venci o mundo. A familiaridade com a palavra de Deus nos dá confiança, esperança, sabedoria, firmeza, lucidez, serenidade, paz, ânimo, alegria, capacidade de consolar os outros, aconselhar os outros, crescer na fé. Então, meus queridos irmãos, cultivemos esse hábito. E outra coisa que nós podemos fazer sempre também, a oração em família. Por que não rezar o terço em família? Que é uma outra maneira também de estar contemplando os mistérios da nossa salvação. Faço até essa pergunta a vocês que estão me acompanhando. Nesse tempo de pandemia, quantas vezes vocês rezaram o terço em família? É algo fácil de fazer, né? E algo que vai unindo a família, contemplando os mistérios do rosário. Então fica aqui esse apelo
e bem a partir dessa palavra que nós acabamos de ouvir. Que o nosso coração seja esse coração generoso, que a gente não escute com displicência a palavra de Deus, e que a gente possa buscar cada dia de novo se alimentar dessa palavra. Olha, os grandes santos que conheciam o texto, muitas vezes voltavam no texto, querendo aprender de novo. E essa é uma experiência que a gente tem. Um texto que eu li ontem e que eu leio às vezes num outro dia, eu consigo uma nova luz, pela graça de Deus. Não é como se eu fosse fazer um estudo de cientista. Eu posso fazer o estudo da Bíblia, posso fazer e ajuda também, mas não é isso. Tem gente que pega o texto, não, eu vou examinar isso aqui, compara isso aqui, e depois se afasta, como se fosse um curioso. Não é essa leitura que eu estou falando, é a leitura orante, a leitura de quem quer tirar daí o ensinamento do Senhor para a sua vida como discípulo e missionário de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.